Olá, pessoal, estamos aqui ao vivo. Ainda não tem ninguém. Daqui a pouco vai entrar as pessoas aqui. Vamos esperar. Ainda não entrou ninguém. Daqui a pouco vai entrar. Quando começarem a entrar, a gente vê aqui no chat. Ah, já temos 3 pessoas agora. 3 pessoas. Ok. Vamos ver se eles estão conseguindo ver a gente e ouvir. Suelen, boa noite. Suelen, dá um retorno aqui para a gente, se a nossa imagem está ok e o áudio também. Só para se tiver que ter algum ajuste aqui, para a gente ajustar agora no começo. Tá? Boa noite, Suelen. Tem 14 pessoas já na sala. Quem vai entrando aí, dá uma boa noite, fala de onde que é. Oi, Pamela. Tá vendo, Pamela, o chat? Não? Tá conseguindo ver? Vendo. É, a Pamela, tem alguém falando com você, Juliana? Boa noite, gente. Boa noite, Gaba. Boa Bom, noite, a Juliana não está ouvindo. Vamos falar para ver se eles conseguem ouvir. Quem está ouvindo e vendo, coloca um 10 aí no chat. Boa noite, sou de São João. Ih, tá rápido aqui. São José dos Campos, Rio de Janeiro, Curitiba, caramba, Santa Rita, Rio Grande do Sul. Bastante gente, olha. Quem mais? Santa Rita, Curitiba, já falei. Bom, tem gente que está falando que minha conexão está falhando, mas vocês estão me vendo e ouvindo bem? Pamela e Alessandra, sim. Tá? Ok, Bragança Paulista, sejam bem-vindos. Bom, gente, então vamos começar, né? Porque a gente tem aí 1 horinha de live, vamos começar. Eu estou aqui com a Pamela Aruma e a Alessandra Rigazzo. E é um prazer, obrigada, meninas, por vocês disponibilizarem esse tempo para estar aqui conversando sobre um assunto tão especial, que é planejamento e rotina. E é um assunto que eu amo, mas não sou nada organizada. Eu estou aqui totalmente como aprendiz, vou aprender muito com vocês hoje e quero conhecer um pouquinho da história, né, de vocês, mas eu vou apresentar aqui, estou com o meu HD externo aqui, porque eu não tenho memória para isso tudo, então minha agenda está aqui. Eu vou falar um pouquinho da Alessandra primeiro, Alessandra Rigazzo, que é autora do Planner, Meu Plano Perfeito, né? Ela é pedagoga, a Alessandra, especialista em atendimento educacional, especializado, adotou a educação domiciliar como estilo de vida na busca pelo desenvolvimento integral de seu filho com múltiplos diagnósticos, incluindo deficiência intelectual e autismo, e compartilha suas experiências no site alessandrarigazzo.com. E também é idealizadora do MOPS Necessidades Especiais. Ela vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. E aqui nós temos a Pamela, que é uma amiga querida, que a gente já acompanha, vocês também já acompanham aí no blog. A Pamela é casada. Ah, esqueci de falar que a Alessandra tem 2 filhos, né, Alessandra? Isso, 2 filhos. Isso, tem 2 meninos. Então, a Pamela, ela é casada, tem 3 filhos, coordenadora da equipe de suporte do blog Como Educar Seus Filhos. E eu vou ler o resumo que a Pamela me mandou, porque eu achei muito bonitinho, gente. Então, ela falou o seguinte... viu-se em meio ao caos quando tentou alfabetizar sua filha mais velha. Tudo porque não havia uma rotina estruturada em sua casa, muito a se fazer e o tempo parecia insuficiente. Descobriu, então, que o problema não era o tempo, ou a falta dele, mas sim a falta de organização, rotina e planejamento. Nasceu, então, o blog Caindo na Rotina, onde ela compartilha sua experiência na organização de seu coração e de seu lar. Lindo, né? Adorei essa descrição, Pamela, e daqui a pouco você vai contar também a sua história, esse trabalho tão bonito que você está fazendo ali no blog e na sua página, né? Caindo na Rotina. Ali,
Vamos lá? Vamos. Então, eu queria, antes da gente conversar e você se apresentar, falar um pouco do seu projeto, quem é a Alessandra e por que o planejamento, esse assunto foi tão importante, né, para a sua vida. Eu vou liberar uma enquete aqui, nós temos uma enquete, que aí o pessoal que está chegando, já são 47, né, na sala, eles vão... Não estou conseguindo aqui acessar, espera aí. Opa, aqui, ok. Qual é a maior dificuldade para a organização da sua rotina? Então, enquanto a Alessandra vai aqui se apresentando, vocês vão respondendo. Qual é a maior dificuldade para a organização da sua rotina? Cuidados com a casa? Rotina com os filhos? Atividades profissionais? Bom, eu tenho meu voto, eu não posso votar aqui, mas comigo, com certeza, seria cuidados com a casa. Eu tenho grande dificuldade. Mas, Alessandra, vamos lá, querida. Eu quero saber, queremos saber, né, Pamela? Pamela está aqui comigo, pode me interromper a qualquer hora, tá? Porque a gente está aqui para um bate-papo informal mesmo. Eu até vi que são muitas mulheres inscritas aqui nessa live, quase 100% são mulheres, e os homens que se inscreveram, eles se inscreveram só para marcar a mulher. Eles marcaram as mulheres, e assim, quase um pedido, amor, você precisa assistir essa live para mudar a nossa vida. Entendeu? Então, a gente viu que realmente tem muitos pais assim que marcaram suas esposas para participar hoje aqui. Mas a gente quer saber hoje um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória, de elaborar esse projeto do Plane, que você se apresente para a gente e conte um pouco sobre essa trajetória. Por que o planejamento é uma parte tão importante da sua vida? Boa noite a todos. Eu acho que eu vou pegar um gancho aí nessa fala da Gaba de que os pais estavam pedindo socorro aí, né? Pedindo talvez para as esposas uma atitude, talvez repensarem, né, na situação que estejam passando. Foi um pouco disso que aconteceu comigo, né? Eu me senti, num dado momento, como se tivesse um monte de entulho aqui, assim, por cima de mim, e aquele fardo muito pesado, e eu, assim, né, pedindo socorro, socorro, né? Deus me salva daqui, porque eu não estou conseguindo dar conta daquilo que eu acredito que eu preciso fazer, né? De que é a minha responsabilidade como mãe, como esposa, como mulher. E foi então que eu decidi, não que eu fosse uma participante daqueles programas americanos de totalmente de acúmulos e aquela bagunça que você fala, oh, nossa, como que a pessoa vive nesse meio, né? Não que eu fosse desse jeito, mas eu acho que o que é importante a gente destacar é assim, a bagunça, ela existe quando a gente sente que ela existe, principalmente, né? Porque às vezes a gente não tá naquela bagunça em que a pessoa vai chegar na sua casa e vai falar, nossa, que bagunça. Não, mas você se sente desorganizada porque você sente que a sua vida não anda para onde ela deveria estar andando, né? Você não é produtiva, as coisas não... E aí tem uma história, mas você pediu para falar primeiro do nascimento do livro, né? Então eu vou pular um pouco dessa parte, depois se você quiser eu volto. Vocês estão congeladas aqui para mim, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Sim, sim. Tá bom. Estou vendo bem. Agora voltou aqui. Então,
O Planner nasceu da seguinte forma: eu já estava, né, nesse processo de transformação por algum tempo já, e eu fui convidada, por conta do blog, fui convidada pelas meninas do site Donas de Casa Anônimas. Não sei se vocês conhecem, mas elas são bem famosas na internet no que diz respeito aos cuidados com a casa e tudo que envolve a rotina doméstica, né? Questões de limpeza, não só a rotina, mas produtos de limpeza e tal. Elas me convidaram para fazer um vídeo sobre algum assunto que eu considerasse importante para a dona de casa, principalmente a dona de casa cristã. Porque dentro do canal delas e do site delas, elas abriram uma categoria chamada Guardiãs do Lar. Então, para essa nova categoria, elas pediram a minha participação com um vídeo. E eu dei uma enrolada, porque eu sou tímida, eu não gosto muito de fazer vídeo. A Gaba sabe disso, que eu demorei para fazer a palestra para o Cimiduc, mas enfim, saiu e acho que ficou boa. Eu demorei um pouco para fazer o vídeo para elas, mas eu tinha definido o assunto. E quando eu consegui definir o assunto, eu falei, não, então eu vou falar sobre o que realmente fez a diferença na minha vida, que foi essa atitude de ser intencional enquanto mãe, ser intencional enquanto dona de casa, ser intencional enquanto esposa, e em tudo aquilo que eu for fazer. Essa foi a minha postura. E a partir desse momento em que eu tomei essa decisão de ser intencional nas minhas atitudes e nessa intencionalidade ter como objetivo trazer a paz para o meu lar, num sentido assim muito amplo, em todas as áreas. Então, eu defini isso, achei que isso era um bom assunto para tratar nesse vídeo, e fiz um vídeo contando, então, para as seguidoras do blog delas e do YouTube, contando a minha experiência sobre isso. Eu via que nos Estados Unidos havia vários produtos desse tipo, né? E todos num valor muito alto. Eu procurei no Brasil na época, não achei. Nessa época em que eu estava procurando, eu acho que não tinha ainda no Brasil. Depois de um tempo, eles começaram a aparecer, mas num valor muito alto. Para mim, pelo menos, eu nunca dei conta de pagar R$400 num planner, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o meu. No Word mesmo, que é o que eu sei usar. Então, eu fiz os meus arquivos e fui montando. E nesse vídeo, para o site das Donas de Casas Anônimas, eu conto sobre isso. Sobre como eu sentei para me organizar e como eu montei esse meu próprio planner. E aí, a partir desse vídeo, as mulheres ficaram assim, mulheres à beira de ataque de nervos, né? Eu quero, me manda. Aí eu comecei a receber muitas, mas muitas mensagens por todas as redes sociais, e-mail, Facebook, de pessoas que eu já conhecia através do blog, mas também de muitas pessoas que eu não conhecia, que estavam me procurando pela primeira vez por terem me visto nesse vídeo e pedindo uma ajuda, assim, alguns depoimentos muito sofridos, muito profundos, assim, sabe? Umas experiências bem tocantes, e colocando que elas precisavam mudar, que elas tinham noção de que elas precisavam mudar a atitude do dia a dia enquanto mulher para salvar o casamento, para salvar a família, para salvar a si mesma daquele caos, né, em que elas estavam vivendo. E aí eu ficava angustiada, porque eu falava, mas como que eu vou mandar para você um
como fala, um arquivozinho de Word, né? Porque isso deu certo para mim, mas faça o seu próprio, né? Porque é tão simples o meu, é tão como que se diz? Tão pobrezinho, né? Porque eu não sei deixar aquela folha bonita, não sei trabalhar com isso no computador, fazer a parte gráfica. Faça o seu, vamos, né? Eu incentivava, então, conversava bastante coisa, mas nunca que eu conseguia mandar esses arquivos para elas. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar no MOPS, que é uma organização para mães de crianças pequenas. Vocês podem até procurar aí, é uma organização internacional, mas no Brasil também tem, é mopsbr.com.br. E nessa época eu trabalhava como voluntária no MOPS, eu trabalhei por alguns anos lá. E através desse trabalho eu tive uma reunião com a editora Thomas Nelson, por outros motivos, por questões desse trabalho mesmo da organização. Entendi. E depois dessa conversa com o pessoal da editora, depois dessa reunião, já em casa, recebendo ainda esses pedidos das mulheres que haviam assistido ao vídeo, eu tive aquela ideia, falei, nossa, mas se eu der essa ideia para a editora, então, né? E eu não tinha pretensão nenhuma de participar disso. Eu mandei a ideia para a editora, para o editor na época que eu havia tido contato, né? Aí eu falei para ele, olha, eu fiz esse vídeo, aí mandei o link para ele. Tudo isso que eu estou contando para vocês, eu contei para ele. Falei, que tal se vocês fizessem um planner, né, acessível para as mulheres brasileiras? Porque elas estão procurando, elas estão precisando. Depois de um tempo, o editor me mandou resposta falando, ok, vamos fazer, e me fala mais sobre isso, e aí eu fui falando, né, até que eu dando as ideias para eles, tipo, né, tora a ideia e se vira, assim, né, mas Entendi. não, ele me envolveu de um jeito, porque assim, eu não sou escritora, né, eu sou uma mãe, uma pedagoga, e não tinha uma pretensão de escrever alguma coisa assim tão significativa, eu acredito, para tantas famílias, né? Para tantas mulheres e, consequentemente, famílias. Valeu. E foi assim, eles toparam e fizeram. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas, assim, eu não sei, no seu caso, no da Pamela, mas sempre existe um gatilho, né? Eu não sei qual foi o seu gatilho para... Não, eu preciso me organizar, preciso me planejar. Eu estou vendo aqui, eu vou até encerrar a enquete. A maior dificuldade para a organização da rotina, as pessoas falaram que é cuidados com a casa, 53%, 20% rotina com os filhos e 27% atividades profissionais. Com você, na sua experiência, teve um gatilho, alguma coisa, não, eu preciso me planejar, me organizar por conta disto? No seu caso? Depois eu quero ouvir também a Pamela. Tá. Eu sentia uma necessidade no meu dia a dia, eu sentia que eu e o meu esposo, embora a gente não tivesse um problema identificado no casamento, assim, tá passando por problema de relacionamento, nunca teve isso, mas eu sentia que a gente não estava conectado como nós deveríamos estar. Na época eu trabalhava fora, quando eu tinha essa sensação, eu trabalhava fora, e eu ficava imaginando, desejando estar em casa, cuidando do meu filho, fazendo o chá da tarde, o bolo saindo do forno, né, servindo o meu filho e recebendo o meu marido quando ele chegasse do trabalho. Na época, eu não podia deixar o trabalho, mesmo que eu quisesse, porque praticamente era o meu salário que estava sustentando a casa, ele fazia mestrado e tal. Então, assim, a gente passou por uma situação em que foi assim, e eu tinha essa sensação já. E esse peso foi se acumulando sobre mim.
Depois a gente foi morar em Portugal, então eu tive que deixar o trabalho, assim, de um jeito ou de outro, eu tive que deixar, né? E aí eu decidi que eu não queria mais voltar para o mercado de trabalho até ter terminado, pelo menos, de criar, até meus filhos serem independentes, né? Então eu decidi que ficaria com eles. Nessa volta de Portugal para o Brasil, eu voltei grávida do João Miguel. Hoje o Pedro tem 15 anos e o João Miguel tem 9. Eu voltei grávida do João e o nascimento dele foi bem conturbado para a gente, né? Como a Gaba falou no comecinho, ele tem algumas deficiências e isso me fez necessitar ser mais organizada, porque eu precisava de um tempo de qualidade com todos eles, né? Eu não podia passar todo o meu tempo investindo só no João Miguel, até porque eu mesma estava ficando maluca, assim, com toda a necessidade que ele tinha, a exigência de cuidados que ele tinha no começo, e eu não sabia muito bem como administrar aquilo, então acho que isso também foi aquele agora ou, né, não sei como que vai ser. Então, assim, foi acho que é isso que você falou, né, um clique, assim, que fala, olha, precisa ser agora, porque senão esse fardo todo vai te levar para o chão e vai ser muito mais difícil ainda de se levantar daí. Então, acho que foi nesse momento, sabe, em que eu me senti perdida, enquanto mãe, enquanto dona de casa, enquanto esposa, no meio desse monte de responsabilidade que estava sobre mim e que não que eu estivesse reclamando de ter essas responsabilidades, mas eu sabia que eu tinha que agir de uma forma correta com todos, em todas as minhas responsabilidades, mas eu não estava sabendo como. Legal. Então, acho que foi nesse momento que eu peguei as rédeas. E esse foi o seu gatilho, né, Ale? Eu estou vendo aqui alguns comentários, as pessoas estão pedindo depois uma lista desses blogs todos que você comentou, e nós vamos enviar por e-mail. Eu queria ouvir um pouco também a Pamela do Caindo na Rotina. Pam, né? A gente chama assim Pam, Ale. Pam, fala um pouquinho também do seu gatilho. Você já contou, né, da alfabetização, foi quando você teve que alfabetizar sua filha em casa, mas fala um pouquinho também da sua experiência, e eu também queria ouvir de você o seguinte, se, com relação a métodos de organização, se algum método te influenciou, te ajudou, e também depois ouvir a Lê sobre isso, se teve algum método que ajudou você a começar a pensar no planejamento, alguma leitura. Ok? Vai, Pamela. Ok, boa noite, Gaba. Boa noite, Alessandra. Boa noite aí para as mulheres, né? Não vou falar só mulheres, pode ter homem, né? Para as pessoas que nos acompanham aí. Eu nunca fui uma pessoa assim organizada, para falar a verdade, muito pelo contrário. Só que o mais engraçado é que no ambiente de trabalho eu sempre fui muito organizada, né? Mas quando eu vinha para casa, eu não encarava a casa da mesma forma como eu encarava o meu trabalho formal, né? Então, e aí quando eu tentei alfabetizar a Laura, isso ficou muito claro para mim, porque foi uma alteração da rotina, né? Então, assim, eu não tinha uma coisa muito formal com a Laura, né? A gente brincava, ia para o clube, ia para a pracinha, mas não tinha aquele momento de ter atividades direcionadas, né? Então, quando eu vi, assim, aquelas atividades que eu tinha que começar a implementar, porque eu queria alfabetizar em casa, né? Porque eu não tinha encontrado uma escola que utilizasse o método que eu queria, então eu vi que o caos que era, né? Não existia uma rotina, e o curso em si, né, o curso
que eu trabalho, né, para o blog Como Educar Seus Filhos, mas na época eu tinha adquirido o curso do professor Carlos. Então, o curso, ele vai te dando uma visão muito mais ampla, né? Eu brinco que de brinde a gente alfabetiza a criança, né? Mas, assim, o que a gente aprende ali é muito mais do que isso, né? Então, você começa a ouvir o Dr. Ítalo, que é um psiquiatra infantil, falando da importância da rotina, né? Do senso de previsibilidade da criança. E aí foi onde eu olhei, gente, minha casa é um caos, assim, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, o almoço é daquele esquema, né? A Laura sempre foi companheira de estrada, né? Na época eu tinha só ela, igual a sua filha aí, né? Quando as filhas únicas têm esse mal, né? Então a gente saía de noite, ela ia junto, não tinha horário muito para nada, assim. E aí ela estava entrando naquela fase dos 4 anos, que já começa a ficar uma fase mais, né, desafiadora, porque começa a entender muita coisa. E aí veio, assim, a Laura, ela tem diabetes tipo 1, e na época a gente começou a suspeitar que ela tinha doença celíaca, né? E aí que foi um caos, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Porque aí agora eu vou ter que cozinhar tudo para ela, né? Ela não vai poder comer fora, não vai poder mais nada. E aí eu costumo dizer que as adversidades da vida, né? Elas te dão a oportunidade de você aprender certas coisas que você não aprenderia sem elas, né? Então, assim, quando a gente enfrenta uma adversidade muito grande, né? Seja ela em qual área for aí, a gente, né, ou a gente sucumbe ali, né, e desce o fosso, ou a gente arregaça as mangas e tenta melhorar um pouco, né? E eu falei assim, gente, eu preciso começar a encarar a minha casa como eu sempre encarei o meu trabalho informal, né? E eu tinha largado, assim, é, a minha carreira, né? Carreira, acho tão, né? Eu tinha parado de trabalhar fora e queria me dedicar mesmo à minha casa, à minha família, só que eu não levava as coisas com a mesma seriedade, né? Então foi onde eu falei, não, eu preciso mesmo estudar, né? Porque a gente acha que para ser dona de casa, para cuidar de uma casa, para cuidar da família, a gente não precisa estudar, não precisa correr atrás, não precisa aprender maneiras melhores de se fazer as coisas. E foi onde eu realmente falei, não, agora eu vou ter que tentar me organizar de algum jeito. E aí foi onde eu comecei a estruturar uma rotina, né, seguindo as dicas que eu tinha aprendido no curso. A gente começou a estruturar uma rotina básica para a Laura primeiro, né, pegando os 4 hábitos básicos aí, né, hora de acordar, hora de dormir, hora do banho, hora de se alimentar. E aí, a partir daí, foi uma coisa mesmo puxando a outra, né? E aí veio o segundo filho, veio o terceiro filho, e aí eu comecei a trabalhar para o blog, né? Então, assim, eu comecei a ter que dividir meu tempo, que antes era dedicado só mesmo à casa. E aí é onde você fala, ou você se organiza, ou você se organiza, não tem mais para onde correr, não. E aí eu sempre admirei muito essa questão da dificuldade, porque eu acompanhava certas mães no grupo de celíacos, e eu falei assim, meu, como que essas mulheres conseguem, né? Trabalham fora, cozinham tudo para os filhos, se tem festinha, faz tudo. Eu falei, gente, eu nunca daria conta disso, não. Até que você se vê naquela situação e você tem que dar conta, né? Então você tem que correr atrás, porque assim, ela tem 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, que nem eu, né? Ela não é nenhum ser assim. Ô, Pamela, e quando você tem essa rotina e trabalha em casa, as pessoas se iludem, né? Todo mundo fala, mas ela trabalha em casa. Trabalha em casa, está com os filhos ali. Você tem que ter uma organização muito maior. Porque o trabalho de casa te consome de uma... Você trabalhando profissionalmente em casa, você às vezes perde a hora. Eu posso trabalhar até meia-noite, posso trabalhar até 2 horas da manhã. E não tem aquele horário, né, delimitado para o trabalho. Ou então você fica conectado o tempo inteiro, né? Porque você não, às vezes, se você não se organizar, não, eu vou sentar de tal hora a tal hora. Não, aí você fica no celular. Então você responde uma coisa aqui, faz outra coisa ali, aí você não tem uma noção do real tempo que você está trabalhando e ao mesmo tempo você não foca em nada, né? E aí vai virando meio que uma bagunça mesmo. Então a necessidade de se organizar passa a ser maior ainda, né? Então, mas antes eu depois vou querer que você fale um pouquinho, faça um overview para a gente com relação a métodos, porque eu acho que as pessoas querem saber. Mas antes disso, eu quero saber da Alessandra se quando ela pensou nesse planner, né, em desenvolver esse planejamento para as pessoas se organizarem, qual foi o que te motivou na organização? Teve algum método que você foi influenciada
algum método de organização ou foi da sua experiência mesmo? Foi da minha experiência. Nesse tempo, desde esse dia que eu falei que eu decidi que eu precisava, não tinha outro jeito, que a partir dali eu precisava me organizar de uma forma diferente, que o que eu estava fazendo não estava dando certo, eu comecei a pesquisar bastante a respeito. Foi bem naquela época do boom dos blogs, né? Em que blog ainda não era uma coisa, um trabalho remunerado como é hoje, né? Então as pessoas, era muito como um diário naquela época. Então as pessoas escreviam muito sobre as suas experiências. Então, assim, eu comecei a conhecer muitas pessoas nessa época e a experiência de cada uma, mas também aqueles sites de especialistas no assunto. Tanto no Brasil quanto no exterior, e isso é o bom da internet, né? Mesmo eu que não sei ler inglês, aí você põe ali no Google Tradutor e você se vira, né? E tem muitas imagens também que te ajudam a ter novas ideias. Você não pode ser que você não tenha aquele material tão bonito, aquelas coisas todas de organização que a gente fica babando, né? Mas a partir daquela imagem, você consegue se inspirar e usar aquilo que você tem para fazer a sua... e adaptar para fazer a sua organização, né? Então, eu fazia muito disso, era muito pesquisa na internet. Na época, eu não tinha condições de comprar livros, então era só internet mesmo. E eu li muito, nunca tentei aplicar um método específico. Eu não consigo ficar engessada, assim... Para eu conseguir me engessar em algum método, em qualquer área, eu preciso ser muito confiante em quem criou e preciso pesquisar assim a fundo aquele método. Enfim, então nessa área de organização eu nunca fui adepta a um método específico. Mas eu fui juntando tudo isso, né? Que toda essa pesquisa que eu fiz, tudo aquilo que me inspirou. E teve um momento em que eu sentei e fiz uma oração mesmo. Falei, olha, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Então, me ajuda aqui, por favor. E eu entendo que Deus quer nos ver bem, né? E Ele quer nos ver, assim, fazendo aquilo que Ele planejou que a gente faça. Cumprindo com os propósitos da nossa vida e sendo produtivas da forma como a gente pode ser, né? Então, eu falei, eu preciso. Então, assim, eu fui fazendo sem um método específico, mas eu acredito que orientada por Deus e aquilo que deu certo para mim, eu coloquei no meu plano perfeito. E ele tem esse nome, um dos motivos é porque eu dou algumas dicas, né? Não são regras, não são técnicas, mas algumas dicas que funcionaram comigo. Então, eu, por exemplo, tenho uma listinha um checklist de limpeza da casa, tenho um planejamento da limpeza da semana, de toda a casa, mas não baseado num método, baseado naquilo que eu fui tentando e deu certo para mim. Do lado, na outra página, tem a mesma tabelinha para a própria pessoa pra gente. É isso. A Pamela Ô, Gata, hoje está congelada. Tenta desligar sua câmera e ligar de novo, porque você parou para todo mundo. Tá ok, eu vou ver aqui. E tem pegando um gancho no que você falou aí, Alessandra, nós mulheres, a gente tem uma tendência ao ativismo muito grande, né? A gente fica ativo o dia inteiro, da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita, mas isso não quer dizer que nós estamos sendo produtivas, né? Ser ativa não significa ser produtiva, né? Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, não trabalhe mais quando a solução é trabalhar melhor.
né? Então, assim, às vezes eu passava o dia inteiro sobrecarregada, resolvendo as coisas na medida que elas surgiam, né? Porque quando você não se planeja é assim, você vai resolvendo as coisas na medida que elas surgem, né? De repente, ai, faltou ingrediente, você vai no mercado e compra. Ai, faltou fralda pro menino, você vai na farmácia e compra. E aí as coisas vão acontecendo, você vai resolvendo. Então, assim, eu costumo brincar que a gente vai enxugando gelo, né? Apagando incêndio. E aí a gente chega no final do dia sobrecarregada pra caramba e você para e pensa assim, meu, o que que eu fiz? Meu, eu não fiz nada de importante hoje, assim, né? Eu não fiz nada do que precisava ser feito. Você tá no final do dia cansada, de mau humor, o marido não pode nem olhar pra você, que você já tá assim, nossa, eu tô exausta, não aguento mais. E aí, de repente, ao mesmo tempo, você se frustra, porque você olha pra sua casa, às vezes sua casa não tá organizada, às vezes você não preparou aquele lanche que você queria, o jantar não foi do jeito que você queria, mas você trabalhou muito. Então, gente, trabalhem menos e produzam mais, né? Isso só é possível com planejamento. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, meu, quando eu tive a primeira filha, eu achei que ia enlouquecer, que eu não ia dar conta de nada, né? Hoje eu dou conta de 3, com restrição alimentar, né? Com uma doença crônica, e eu estou trabalhando num blog, e assim, as coisas que eu produzo hoje era inimaginável para mim anos atrás, porque eu não tinha uma estrutura, eu não tinha uma rotina, né? É isso aí mesmo, exatamente. E eu acho que frustração é uma palavra que define, assim, de uma forma... a hora que você deita, você trabalhou tanto o dia inteiro, a hora que você deita, assim, você começa a fazer aquela... Eu não sei como é para vocês, né? Mas começa a fazer aquela avaliação do dia e a cabeça não para, e aquele monte de coisa correndo como um filme, assim, na sua cabeça, muito rápido, né? E você começa a pôr na balança tudo aquilo que você investiu de força, de tempo e o resultado, né? E aí aquilo não bate e você fica frustrada. Mas quando você para e escreve e se planeja de uma forma intencional, eu amo essa palavra, sabe? De uma forma intencional, esse planejamento que você faz, e você tem misericórdia e graça com você mesmo, quando você não vai se deitar e você vê que você não conseguiu atingir aquele objetivo do dia, você muda a sua perspectiva da vida, porque você tem um respeito para com você mesmo, porque você tentou, você se organizou, você tentou fazer aquilo de uma forma que não é maluca, mas que é possível, porque afinal você sentou e planejou aquilo, né? E se não deu certo, tudo bem, amanhã a gente vai tentar do mesmo jeito, ou vai tentar de um outro jeito, até que dê certo e você descobre qual é o seu melhor caminho, né? E é disso que eu estava falando, porque, olha, deixa eu ver como que eu vou fazer para mostrar. Então, eu tenho, por exemplo, essa listinha, que é a semana de limpeza da casa. Então, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e diariamente. O que eu preciso fazer diariamente? Por exemplo, arrumar a cama, né? Não estou mostrando direito. Arrumar a cama é uma atividade diária. Então, ela está nesse quadradinho aqui. E por dia, aqui na segunda-feira, por exemplo, a cozinha, eu foquei na cozinha e na lavanderia. Aí tem identificando aqui cada coisinha, cada atividade. Depois tem uma em branco. A mesma tabelinha em branco. Para que a pessoa, se isso daqui, essa sugestão minha, não se adequa à realidade dela, mas ela pode se inspirar nisso aqui e fazer o dela. Por isso que é o meu plano perfeito, porque é o seu, esse é o meu. O seu vai ser o seu. Perfeito, Entendi. porque é você que vai planejar dentro do seu contexto. Ô, Alessandra, pegando um gancho. Tá... Oi. Vocês estão me vendo? Agora sim. Então, a Pamela hoje à tarde, rapidinho, daqui a pouco, não esquece não o que você vai falar. Eu estava conversando com ela e ela falou uma coisa interessante. O meu plano perfeito, né, esse plano, ele é adaptável a qualquer método, que a gente estava conversando sobre métodos, depois não foge não, hein, Pamela, eu quero que você fale um pouquinho dos métodos, porque ela é especialista em métodos, ela fala que não, é super modesto, mas é. Então, ela falava assim, olha, esse planner, ele é adaptável, porque você vai fazendo o seu plano, né, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a rotina da sua casa.
E por que um planner e não uma agenda? O que fez você não se adaptar a uma agenda comum com calendário e o planner ser tão diferente nesse aspecto? Exatamente esse ponto, né, que você expôs. A agenda, eu tive várias, obviamente. Aí eu começava lá, janeiro. Aí tava tudo direitinho lá. Depois ficava tudo em branco, tudo em branco, tudo em branco. A hora que tava aquele caos lá em, sei lá, no meio do ano. Aí eu lembrava da agenda e tava tudo em branco. E agora aí eu começo de novo. Aí já começo a planejar como que vai ser a capa da minha agenda do ano que vem. E o negócio não rende. Então eu deixei a agenda de lado, comecei a usar caderninhos de capa bonitinha, baratinho, e aí eu comecei a fazer isso que eu propus aqui, eu fazia diariamente no caderninho. O que vai ser o meu dia hoje? O que está mais urgente? O que eu posso fazer que não é urgente, mas precisa ser feito, por exemplo, limpar o lustre. Não é urgente nunca, né? Mas ele precisa ser limpo. Em que momento do meu dia ele vai entrar? Hoje, bom, hoje ele não vai dar. Então, ele está numa listinha para um dia que dê certo, eu estou de olho nele, né? Eu estou de olho nele, uma hora ele vai entrar aqui na minha listinha. Mas hoje não cabe no meu planejamento. Tá, passou outro dia do caderninho. Ah, hoje eu tenho isso e isso para fazer. Bom, não precisa levar os meninos no médico, não tem dentista, não vai ter aula. O meu filho mais velho vai para a escola, né? Ele está no ensino médio, eu não dou conta de fazer homeschooling com os dois, porque para o João é muito com o João é muito puxado. E então não vai ter aula tal. Ah, mas então sobra aqui um horário bom. O que eu vou encaixar nesse horário que está livre? Vou brincar com os dois meninos junto, vou limpar o lustre, que está precisando ser limpo, e vou, sei lá, fazer não sei o quê. Né? Então, eu passei a usar um caderninho, todos os dias eu fazia essa listinha. Então, achei que eu ficava mais organizado do que o caderninho. Tem aqui muitas perguntas, muitas pessoas participando, para não deixar aqui de responder, gente, tem muita gente querendo saber onde que vende, onde que compra. Nós vamos sortear hoje 4, tá? Até o final, nós vamos sortear 4 planners, e vocês todos não se apressem em comprar agora, porque vocês vão receber um link exclusivo com uma super promoção da editora Thomas Nelson de 35% de desconto. Todos vocês terão 35%. Só para vocês vão receber por e-mail esse cupom de desconto. Então, não se apressem em comprar, senão vocês vão perder a promoção, ok? Então, eu vou liberar aqui uma segunda enquete, ainda falando sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, cadê a enquete? Espera aí, só um minuto. A outra enquete eu não estou achando. Enquanto você procura, vai mostrar aqui. Olha, são 2 capas. Essa capa. E vocês podem escolher também essa outra capa. Ele vem lacradinho assim, olha. Tem as abas. A parte da agenda. E as abas aqui, olha, casa, relacionamentos, fé, trabalho e vida pessoal. Aí eu fico aqui e não mostro, né? Assim. E aí tem planejamento para cada área, para cada abinha dessa. Eu pegando um gancho aqui no que você falou, Alessandra, da questão de ser intencional, né? Uma pessoa perguntou aqui por onde começar, né? Eu acho que, assim, você deve começar estabelecendo um objetivo para a sua vida, sabe? Muitas vezes, quando a gente foi criada, né, para o mercado de trabalho, a gente tinha um plano, né, de carreira, né? Então, quando a gente vem para o lar, a gente vai muito tocando barco, sabe? E, às vezes, a gente não coloca não faz né? Qual que é o meu objetivo?
aqui no meu lar, né? Então, assim, eu via que eu não tinha objetivo, assim, era tudo muito, eu quero uma família unida, eu quero uma família feliz, né? Mas, assim, aquelas coisas muito amplas. Então, assim, por onde começar, eu acho que, assim, olha, traça um objetivo para você, né? Então, assim, se avalia aí, né? Eu falo que não adianta você querer buscar métodos, né? Comprar planner, é ótimo que a gente compre, mas, assim, se você não tratar seu coração, sabe? Principalmente com Deus, né? Se você não tiver, você vê a passagem de Provérbios, né? Que fala? Ele fala que ela levanta e faz tudo de bom grado, né? A gente tem feito as coisas de bom grado em casa, né? Então, olhe para si, né? Faça uma autoanálise aí do seu coração, das suas falhas e trace um objetivo. Olha, eu sou assim, então assim, eu sou muito impaciente, eu sou muito nervosa, então assim, uma meta que eu coloquei para o meu lar foi assim, olha, eu quero que meu lar seja um lar alegre, que seja um lar leve, né? Que os meus filhos que tenham alegria, tenham leveza, porque às vezes a gente acaba ficando muito estressada, né? E a internet, a gente vive num ambiente hoje muito estressante, porque às vezes a gente olha para as nossas avós, acho que avós não, né? Já bisavós, né? Tinha 10, 15 filhos e não tinha máquina de lavar roupa, não tinha máquina de lavar louça, não tinha aspirador de pó, não tinha nada disso, né? Não tinha máquina de fazer pão, não tinha nada, era tudo na mão e elas produziam muito mais e não pareciam, e não eram mulheres estressadas como a gente é com tão pouca coisa, né? Mas por quê? Porque a gente tem hoje uma sobrecarga cognitiva muito grande por conta de mídia social, por conta de televisão. Então, hoje já se fala de entulho mental. Então, tudo que a gente vê nas redes sociais, então, jogo de imagens, né? Porque não é uma televisão, mas a gente está ali correndo, então a gente está vendo isso tudo vai sobrecarregando o nosso cérebro, né? Então, e o cérebro, ele não estabelece prioridades sozinhos, né? Então, assim, uma besteira que você lê no Facebook vai concorrer com uma outra coisa importante que você tem que lembrar, e seu cérebro vai ficando ali sobrecarregado. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande hoje para conseguir ser produtiva, porque o mundo inteiro tenta distrair a gente, né? Então, eu falo assim, a primeira coisa para você conseguir tempo é você evitar a distração, né? Então, a gente precisa evitar essas distrações. Só que isso só é possível quando você tem um objetivo. Então, olha, meu objetivo por exemplo, meu objetivo era alfabetizar a Laura, né? Então, eu preciso alfabetizá-la. Então, essa vai ser a minha prioridade. Então, quando você traça esse objetivo, né? Agora, meu objetivo é realmente, assim, um lar mais leve, mais alegre, tudo começa a cooperar, né? A palavra de Deus mesmo fala, todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Mas para quem não sabe onde quer chegar, qual caminho serve, né, gente? Então, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, o que a gente quer. Então, assim, se vocês estão aqui, eu creio que vocês querem ser pessoas mais organizadas, né? Então, assim, escreva isso, né? Se você é cristão, ore diante de Deus, né? Peça sabedoria a Ele, porque Ele a ninguém nega, e trace seu plano. Olha, eu preciso fazer meu dia render, porque meu dia não está rendendo, não estou conseguindo fazer nada. Então, comece por aí, traçando seus objetivos, e depois, você quer que eu já fale de métodos? Eu acho que a Alessandra quer mostrar mais alguma coisa lá no planner para gente. Ó, o primeiro item, peça sabedoria. É verdade. Deus a ninguém nega. Isso é incrível mesmo, o que a Pamela falou. A gente conversava sobre isso ainda à tarde, que todas as coisas começam no coração, né? Qual é a sua intenção sobre isso, né? O que vai no seu coração, né? Porque às vezes você pensa em eu quero me organizar para mostrar que eu sou uma mulher produtiva, que eu sou uma mulher que administro bem a minha casa. Então, o que vai no seu coração, né? Então, você quer agradar a Deus, você quer mostrar para os outros, então tem N coisas por detrás de um simples tema como esse, que é planejamento e rotina. Tem mais alguma coisa que você queira mostrar aí no planner, Ale? Eu queria falar que o planner, ele não é mágico, né? Ele não vai resolver a sua vida. Ele não adianta você comprar 10 exemplares dele e começar a anotar, mas se a motivação do seu coração, como a Gaba falou, tá desconectada com o que realmente precisa ser, né? Eu acho que a intenção vem daquilo que está no seu coração. O coração é o primeiro que precisa de transformação. É a mudança interior primeiro,
para depois ter um reflexo na nossa casa. Né? E mais depois uma eu posso coisinha, mostrar mais coisas, mas acho que a Pamela ia falar. Mais uma né? coisa que a Pamela falou também, dessa carga que a gente tem de informação, esse excesso de informação, que gera um estresse informacional mesmo, cognitivo. Eu acredito que, tratando-se de recursos de organização, um planner, um papel, seja no Word, como você iniciou, também é fundamental para que a gente descanse o nosso HD, né? É um apoio, você tem um HD externo, você não fica, porque antes eu ficava assim, não, eu não vou esquecer nada, tá tudo aqui na minha cabeça, eu sei o horário do médico, eu sei o horário disso, e era tudo sobrecarregando a minha mente, aquilo trazia um cansaço no final do dia, porque eu não... Um estresse horrível, desnecessário, simplesmente por confiar na minha capacidade, não vou esquecer, mas eu ficava o dia inteiro me lembrando. Não, tal hora eu tenho médico, não, depois tenho que fazer detalhe, isso. A nossa mente, ela não possui uma mente. Ela vai te lembrar que você precisa comprar o leite que acabou quando você estiver num lugar nada a ver, entendeu? Aí você está no mercado, você lembra que, nossa, eu tenho esse compromisso amanhã, eu tenho que organizar. Então, assim, a nossa mente já fica nos lembrando o tempo todo de coisas em horários, assim, totalmente inapropriados, né? Exatamente. Então, se você não tiver esse HD externo, realmente a coisa complica muito, principalmente no meio que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, sabe? É você olhar para o seu coração, ver qual que é o seu objetivo, né? Qual que é o seu planejamento aí. E aí, a partir disso, né? A partir, né, dessa análise mesmo aí, de você traçar esses objetivos, você começar a buscar recursos, porque eu sempre fui muito assim, beleza, hoje eu quero organizar meu armário. Aí eu ia pro shopping, comprava assim, caixa organizadora, tipo assim, nossa, eu já comprei tanta tranqueira de organização, aquilo assim, durava um mês no máximo, a casa já virava uma bagunça tudo de novo. Por quê? Porque aquilo, às vezes a gente está se preocupando muito com o externo e a gente não vem para o nosso coração, né? Primeiro a gente tem que organizar aqui dentro, né? Não, primeiro, você está confortável, né, na liderança do seu lar, você está ciente que a condução do seu lar é sua, né? Então, assim, primeiro a gente tem que resolver muitas coisas, porque por mais que eu ter deixado de trabalhar tenha sido uma opção minha, eu não estava feliz, eu estava assim, frustrada, me sentindo desperdiçada, sabe? Poxa, vai ser só lavar louça, lavar roupa, passar roupa, fazer bolo, fazer comida, né? Então, eu tive que resolver muitas coisas comigo para eu encarar, não, gente, peraí, eu estou onde Deus quer que eu esteja, né? Então, eu tenho que fazer as coisas de bom grado, porque eu tenho que fazer as coisas para Ele, né? Então, quando você organiza o seu coração, gente, aí os métodos começam a funcionar. Aí o planner vai funcionar, uma agenda vai funcionar, né? Aí tanto faz, né, qual método, é aquele que dá que é mais legal para você, que é mais prazeroso, mas tanto faz, né? Alguma coisa vai funcionar, porque lá dentro já resolveu. E eu também não gosto muito, assim, por mais que eu estude os métodos e tal, assim, eu vou fazendo meio um Frankenstein aqui, eu pego algumas coisas que vão se encaixando, eu acho que o planner é muito isso, né, porque você vai fazendo o seu Frankenstein ali e tá tudo ali resumido, né, eu tô doida pra chegar ao meu, acho que a Gaba prometeu. Vai chegar, eu prometi, vai chegar. Aí eu faço um videozinho pra vocês. Aí. Inclusive, vai ser ótimo, você faz lá no Caindo na Rotina um vídeo sobre o planner. E também já defini aqui meus presentes de final de ano serão os planners. Então eu vou aproveitar essa promoção também. E saiu o resultado aqui da segunda enquete, que aí você já entra com relação aos métodos, tá? Depois, para a gente falar. Qual recurso usado na organização da sua rotina? 41% agenda manual, né, ou planner, aplicativos, 22%, e quadros brancos ou folhas na parede, post-it, 38%. Quer dizer, como? Repete para mim, Gaba, quem ficou em primeiro? Agenda manual, 41%, em primeiro lugar. Aplicativos, 22%, tem vários aplicativos, né? Tem o Evernote, tem o Trello,
e outros que a Pamela também sabe. Quadros brancos ou folhas na parede, post-it, 38%. Pode ter outros recursos também, né? Eu uso tudo na escrita, porque como eu falei até com a Lê hoje à tarde, eu acho que a escrita, para mim, a coordenação motora, né, é um registro na minha memória. Então, tem toda uma ligação, isso a neurociência explica bem, né? Falar, né? A neurociência explica bem isso, né? Exato. A escrita ajuda você na organização das suas ideias. Então, eu preciso escrever para aquilo realmente internalizar, para eu incorporar aquela ação no meu dia. Eu preciso da escrita. É muito importante para mim a gente muitas vezes quer que o nosso cérebro se adeque ao que a gente quer. Só que, gente, o cérebro, ele é uma máquina e ele tem o seu funcionamento. Não adianta você querer fazer ele funcionar de uma outra forma, né? Igual o computador. Não adianta você querer que saia água daqui, não vai sair. Ele é um computador, né? Ele funciona. Então, assim, o nosso cérebro, ele também tem a forma dele de estruturar as coisas, de categorizar, né? Então, assim, eu já li muito a respeito disso e o que a gente precisa saber? A gente precisa entender como o nosso cérebro funciona para que a gente consiga usá-lo da melhor forma possível e ter os melhores resultados, né? Por exemplo, a questão da escrita. Eu não sou muito a favor, eu uso aplicativos de organização, eu uso o Evernote, eu uso o Trello, eu uso mais para o ambiente profissional, porque o máximo que eu puder não usá-lo para o meu ambiente pessoal, eu acho melhor. Por quê? Porque, igual eu te falei, conseguir tempo a maior, assim, que você consegue mais aumentar o seu tempo, né, é você diminuir as suas distrações. Então, se eu pego um Evernote, se eu pego um bloco de notas para anotar, aí já aparece, né, eu estava lendo a respeito disso sobre o marketing da atenção, né, o mercado da atenção aí. Então, tudo aqui no celular, nos aplicativos, fazem de tudo para chamar a sua atenção. Então, uma bolinha vermelha com o número 15 ali, você já fica, ai meu Deus, 15 notificações. Né? E aí é outro que pipoca. Então, assim, cara, você tem que ter um domínio. Eu não cheguei nesse domínio próprio ainda, entendeu? Então, eu evito, sabe? Se o teu braço te faz pecar, corta fora. É mais ou menos isso. Então, eu prefiro, e depois que eu estudei a respeito disso, que eu vi que a escrita realmente faz essa diferença, para você ter ideia, assim, os maiores CEOs aí das empresas, das maiores empresas, usam sistema de fichas. Eles anotam tudo, eles não usam aplicativo, sabe? Nem Google, nem os caras da Google usam, entendeu? Então, porque eles sabem que a questão da escrita é realmente a forma mais assimilável para o cérebro, né? Então, é verdade. É um registro, né? É um registro eu acho, eu direto. prefiro ir para a escrita mesmo. A questão lembrei que eu ia falar. A questão de por onde começar, né? Então, primeiro, comece traçando um objetivo, né? O que você quer, né? Qual que é a mudança que você quer na sua vida? Então, coloque aí, faça esse seu objetivo aí, coloque numa oração de Deus. Segundo, é você se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Tá? Então, assim, você vai para um grupo de maternidade, assim, eu saí de vários, porque aí você chega lá, é um muro de lamentações, né? Nossa, eu não dei conta de fazer isso, eu não dei conta. Mas tá todo mundo aí na internet falando que não deu conta, né? Aí uma foi postar uma foto de uma sala, que a gente lembra dessa foto até hoje. Aí eu achando assim, olha o caos que tá aqui. Eu pensei, se minha sala tivesse bagunçado desse jeito, eu não estaria fazendo post, não, meu filho. Em 10 minutos eu arrumava isso tudo. Então, assim, aí você começa a se cercar com... Aí todo mundo ali, não, aqui em casa é assim mesmo. Dá bicho na louça. Bicho na louça, misericórdia, né? Então, assim, gente... Só que aí você começa a se contaminar. Poxa, então eu tô bem demais, né? Se as mulheradas deixam dar bicho na louça, então tá de boa, meu ventilador que é branco, já tá quase ficando preto, né? Aí tá de boa meus meninos comerem um miojo, né? Então, nossa, eu tô bem Então você começa a acomodar. Aí quando você vai, ainda mais quando eu entrei nesse ambiente de homeschooling, aí você vai para aquelas mães com 6 filhos, com 10 filhos, e faz homeschooling com todos, e faz comida fresquinha, e faz bolo, e faz não sei o quê, e a casa tá limpa, aí você fala, cara... Aí você começa opa, peraí, eu não estava tão bem quanto eu imaginava. O problema então, é comigo. Acho que o segundo ponto é esse, gente.
cerque-se de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, né? Quer ter uma casa mais organizada, quer ter, enfim. E comece a se afastar daquelas pessoas que estão no lado oposto do seu objetivo, né? Então, acho que a segunda dica fica essa aí, que é você se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Isso ajuda demais, isso me ajudou demais e continua me ajudando. Com certeza. Ô, Pan, antes de abrir, porque eu acho que tem algumas perguntinhas para a gente poder encerrar e fazer o sorteio, né? Estou preocupada com a hora e com vocês também, que têm filhos pequenos. Já tem uma hora, Gabi. Já tem uma hora. Mas parece. eu queria... passou tão rápido, né? Eu queria que você desse só um overview, assim, porque acho que as pessoas falassem bem rapidinho sobre os três principais métodos que a gente já discutiu. Só para as pessoas conhecerem, a gente coloca, depois manda por e-mail sites, blogs também que tratem o assunto. Beleza, eu vou começar com a Mary, você sabe, né? Esse aqui foi a indicação da Gaba. Hoje mesmo, gente, eu colho frutos desse livro até hoje. Hoje mesmo eu terminei de organizar de uma forma diferente algo ali que ficou muito bom. Não sei se vocês já repararam, às vezes quando a gente ou brigou com o marido, ou então aconteceu alguma coisa meio chata e tal, baixa a louca da faxina. Eu sou assim. Se eu estiver estressada, eu começo a limpar a casa, eu começo a lavar, eu começo a faxinar tudo, né? Mas por que isso acontece? Porque quando o nosso ambiente interno está desorganizado, a gente tende a querer organizar alguma coisa, né? Que seja o nosso armário, né? A nossa louça e tal. E eu acho que, assim, quando você aplica os métodos da Mary, não sei se é Mary Kondo, não sei como é que pronuncia aí, a Gaba deve saber melhor que eu. Marie Kondo. Marie Kondo. Então, quando você aplica os Tem métodos... uma mãe aqui, Pamela, eu tô morrendo de rir com um comentário aqui que eu tenho que ler, gente. A da Fly Lady? A Raquel. Gente, tem uma mãe americana, homeschooler, com 9 filhos, que ainda consegue fazer ginástica, se manter lindona, faz cardápio semanal, planejamento anual de homeschooling e usa fralda de pano. Como assim? Fralda de pano é pra acabar, É o que eu falo, gente. Olha, o dia dela dura 24 horas igual o nosso. Ela não tem mais pernas, não tem mais braços. É organização, não tem... Então, assim, aplicando esse método aqui, a casa fica muito mais fácil de se manter organizada, de se manter arrumada. Hoje, assim, gente, a minha casa, se era 10 minutos, eu acabava de arrumar, dava 10 minutos, estava uma bagunça. Hoje isso não acontece mais, por conta disso aqui. Então, o jeito que eu consegui organizar a casa por conta da Mary, assim, foi ótimo. Ela conseguiu fazer meu marido desfazer de coisas... Que, assim, gente, 9 anos de casada, meu marido não desfazia das coisas. Hoje, assim, não tem nada, assim, ele tinha uma tendência a acumular demais. Hoje ele não tem nada, assim, desapegou de tudo. Então, eu recomendo começar por isso aqui. Tem um método, o Fly Lady, né? Teve uma mulher que falou que ela tentou ser uma Fly Baby, ela virou uma fly doida, né? Ai, gente, é bem por aí. Mas, assim, é o que a palavra de Deus fala. Analise tudo, retém o que é bom, né? Eu vou dar só uma passada, assim, mais ou menos, no como que é o método, né? Ele tem aquela coisa, assim, de deixa a casa arrumada em 15 minutos, né? Que é uma das premissas do método, que é você colocar mesmo no relógio, no despertador, 1 hora que ele vai tocar e você vai tirar 15 minutos para organizar a sua casa. Então, assim, em 15 minutos, você arruma toda a bagunça mesmo da casa e a casa já fica com outro ar, né? Por mais que você não tenha limpado e tal, mas só de você arrumar. Então, ele tem essa questão dos 15 minutos, ele tem aquela questão da rotina, né? De você estabelecer muito bem uma rotina da manhã e uma rotina da noite. Essa questão da rotina da manhã, eu vou deixar uma dica aqui também, entre aspas, coloque uma coisa na mente de vocês. Eu vou acordar, eu não vou pegar no celular. Porque se você acorda e pega no celular, gente, acabou, sabe? Acabou. Então, assim, põe o celular para carregar no outro cômodo, sabe? Acorda. Então, estabeleça uma rotina, coisas que eu vou fazer antes de pegar no celular. Tá? Isso já faz seu dia ser muito produtivo, sério, de verdade. Isso já faz seu dia ser muito produtivo. Vou fazer isso. Assim, o método central dela é a questão da pia, né? Eu já trabalhei com segurança pública, tem uma teoria que é a teoria das vidraças quebradas, que fala assim, que um ambiente, por exemplo, uma praça que é mal cuidada, né, que os prédios em volta estão pichados, vidro quebrado e tal, a criminalidade tende a se instaurar ali.
né? Então, quando você arruma a praça, pinta, corta grama, né? Arruma as vidraças, a criminalidade tende a diminuir. Gente, essa teoria das vidraças quebradas aplica-se em casa também. Então, você tem que identificar aqueles pontos na sua casa que, se aquilo ali acontecer, no método Filage, ela fala que é a pia, né? Quando você deixa a pia limpa, arrumada, a casa tende a ficar mais organizada. E isso é fato. A pia é uma coisa assim que eu me esforço mesmo para deixar ela sempre limpa. Mesmo às vezes eu vou deitar, eu tô cansada, eu falo assim, não, eu vou deixar a pia limpa, porque você acorda com outro humor. Eu acordar e chegar de cara, dar com a pia suja, cheiro de comida, aquilo acabava com o meu humor. Então, a coisa central dela é a pia, né? Aqui em casa tem outras coisas também, por exemplo, tem uma cômoda aqui que ela fica num lugar que, meu Deus, aquilo ali tende a acumular bagunça, entendeu? Então, assim, se aquela cômoda está bagunçada, de repente a casa inteira fica bagunçada. Mas quando aquela cômoda está arrumada, a casa tem, então, assim, é outra vidraça quebrada que tem aqui em casa, tá a bendita cômoda no corredor, entendeu? Então, identifica aí as coisas na sua casa que tende a virar um caos, né? Se aquilo não tiver... Às vezes um dia tá caótico, você não precisa fazer tudo, mas se você deixa a pia limpa e a cômoda arrumada e que é aqui em casa, a casa já tende a ficar mais, mais organizada. Aí tem determinar partes da casa, né, que você deve limpar em 15 minutos, né, então você coloca, separa meio que por cômodos, né, é uma coisa que eu já não gosto muito do método, mas tem essa questão de limpar a casa em 15 minutos, tem a questão do caderno, né, para você organizar a rotina, essa questão da escrita, da organização, de você ter um HD externo, gente, está em todos os métodos. A gente precisa tirar do nosso cérebro, a gente precisa fazer o nosso cérebro respirar, porque se eu tenho um compromisso. Se eu não anotar nisso, não adianta só você anotar, você tem que anotar, que é uma coisa que o GTD fala, né, que é outro método. Você tem que anotar no lugar e você tem que ter o hábito de olhar aquele lugar sempre, porque, por exemplo, eu uso o sistema de fichas. Se eu colocar na ficha e nunca mais olhar, também não adianta. Então, você tem que ter aquele hábito de todo dia dar uma olhadinha em quais são os seus compromissos, enfim. Então, quando você coloca as suas obrigações ali, o seu cérebro já descansa. Então, é uma coisa a menos para você lembrar, né? E aí, quando o seu cérebro está descansado, você fica mais criativo, você fica mais disposto, né? E aí, gente, tudo começa a fluir tão melhor, assim. Tirem tudo do seu cérebro, tudo que vocês puderem tirar do cérebro, vocês tirem. E aí, então, é esse método, né? Já falei da MER, já falei do Filage, tem o método GTD, que é esse aqui, ó. Do David Allen. Tá aparecendo aí? A arte de fazer acontecer. Isso. Esse aqui, assim, eu já conheço o método através de outros blogs, mas o livro eu comecei a leitura tem pouco tempo, ainda não terminei, não. Esse método, ele trabalha muito bem com sistemas de fichas e eu creio que vai se adaptar muito bem com o Planner. Eu tô doido para testar, assim que chegar eu vou testar o GTD nele. Eu também. E o pessoal tá ansioso aqui também, mas vamos lá, finaliza esse método. Que é a questão de, por exemplo, você separa as suas tarefas. Por exemplo, se a tarefa dura menos de 2 minutos, você vai fazer agora. Né? Às vezes, tipo assim, nossa, eu tenho que lavar roupa. Cara, eu gasto 2 minutos para pôr na roupa, então eu vou fazer agora. Eu lembrei, eu vou fazer agora, dá para fazer agora, é rápido, então eu faço agora. Ele tem essa questão, né, que o que for fácil, faça imediatamente. Tem a questão central, passe para o papel tudo que você precisa fazer, né? Então ele dá dicas assim de como você separar suas atividades, né? Como você separar suas tarefas. E o mais importante que você tem que ter o hábito de sempre olhar. Se for o planner, você vai sempre olhar o seu planner, né? Porque você tem que criar aí esse hábito do seu cérebro saber que ele pode confiar nesse planner, no sistema de ficha, enfim, onde você estiver fazendo as suas anotações. Então, esses são os 3 métodos, assim, que eu acho que são os mais divulgados, né? Eu conheço outros, mas eu acho que esses são os 3 principais, que é o da Marie Kondo, que é o Filage e o GTD. Gente, nós temos 112 pessoas firmes e fortes até agora aqui com a gente. Aqui a galera tá doida para ir para o webinário do Dr. Ítalo, que vai começar daqui a pouco. Certo! Então vamos lá, eu gente. Eu também quero, gente, eu preciso. A Pamela fazendo merchan aqui, hein? Então vamos lá. Ale, eu queria que você finalizasse. Estamos juntos. Eu queria que você finalizasse com algo aí do seu planner, da sua experiência, e para a gente poder fazer o sorteio, o pessoal está ansioso. Eu vi aqui falando, vou para outro webinar, tem outro agora, mas vamos lá, para a gente encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Gente, foi muito produtivo. Muito obrigada, Pamela. Acho que a gente tem que
ter mais outros encontros de planejamento e rotina, rápido, porque gente, não falei nem foi isso. muito rápido, Foi foi muito muito rápido. A Nem Alessandra deu pra também. gente ficar conversando com o pessoal que foi escrevendo aqui, né? Eu ficava Pois prestando atenção aqui. Eu quero ver ainda se a gente fizesse. consegue pegar pelo menos umas 3 perguntas. Olha, tem gente falando aqui, foram ótimas dicas, né? A Miriam. Só estou imaginando a casa da Alessandra e da Pamela. Oi, gente, Super organização. Olha, sabe aquela coisa assim que fala assim, ai, gente, não repara a bagunça, não? Ô, gente, quando isso vira um estilo de vida, não tá legal, né? Sabe aquela pessoa que sempre, ai, gente, não repara a bagunça, não. Isso virou um estilo de vida, né? Não repara na bagunça, não, né? Hoje, assim, hoje eu fico mais tranquila, porque assim, você vai chegar aqui em casa, pode ser que o ventilador esteja sujo, o vidro seja sujo, mas assim, não é o caos mais, gente, não é. Olha, mas a Vanessa aqui já avisou que o outro webinar ainda não começou, gente. Então vamos lá. A Vanessa é o braço direito do Dr. Ítalo, gente. Então fica tranquila, que a Alessandra vai aqui falar mais um pouco e a gente faz o sorteio. Eu já tenho os números aqui. Vamos dar o WhatsApp pro Dr. Ítalo, segura aí, meu filho. A Ana Clara já me entregou os números dos sorteados aqui, mas pode falar. 2 coisas, então. O que a Pamela falou das atividades por minutos, né? Quantos minutos você tem para fazer a atividade e tal. A gente tem uma listinha aqui, olha, de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Quanto tempo eu tenho, né, para fazer? E aqui você pode colocar as coisas que você precisa fazer. E aí, quando você tem 15 minutos livre, você vai lá, olha, então isso daqui vai dar tempo de eu fazer. Você não precisa parar e ficar pensando, o que eu vou fazer agora? Porque aí já passaram 20, né? E aí acabou e não dá mais. E a outra coisa, para finalizar, eu acho que tem a ver com essa pergunta que você destacou agora, queria ver a casa das meninas, né? É importante a gente saber que não vai ter perfeição, né? A gente não está buscando sermos mulheres perfeitas em nenhuma área, porque se a gente tentar, a gente não vai conseguir. Mas a gente está tentando ser melhor, dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, porque no final das contas a gente está fazendo para Deus, né? Então, a consequência vem para todo mundo, mas o nosso objetivo é agradar a Deus e é para Ele que a gente está fazendo. Então, para Ele a gente tem que fazer o melhor em tudo, né? Então, essa acho que pode ficar como mensagem de final da nossa conversa aqui. Vamos fazer o nosso melhor em tudo que a gente tiver para fazer, com o nosso coração grato, com o nosso coração voltado para fazer o melhor e não o perfeito. Ótimo. Isso é maravilhoso, né? Porque te liberta da frustração, né? Tem muitas mulheres frustradas, né? Que não estão insatisfeitas, né? Não se contentam, não tem contentamento. Então, quando você foca realmente que o melhor é para Deus, que tudo que você faz é para a glória de Deus, muda por completo a sua percepção, né, de mundo, as suas atitudes, os seus objetivos. Bom, gente, já tenho sorteados, eu não sei se eles estão aí. É o número 15, Arielle Vermelho, 112, Flávia Sordi Saraiva, que é nossa aluna, mas não é marmelada. É que não dá para competir com a Flávia. A Flávia sempre ganha sorteio. Então. Eu número acho que 36, Geise Araújo. E número 143, Denise Rossi de Viveiros. Tá? A gente vai entrar em contato. Vocês foram as sortudas que ganharam os planners. E nós vamos receber em breve o nosso. E eu quero que vocês aguardem. Eu quero saber, não lembro mais ou menos em quanto tempo sai o cupom, Alessandra. Você me falou que são 5 dias, não é isso? Aproximadamente? Eu acho que vai começar a valer na segunda-feira, acho que é isso, né? Na segunda-feira já está valendo, aí a gente envia para toda a lista de inscritos o cupom com 35% de desconto. Então, não se apresse, não tenha pressa de comprar para você ter acesso a esse desconto que é exclusivo
para os inscritos no Sim Eduque, não é isso, Alessandra? Isso. Bom, meninas, eu quero agradecer muito, tá, a presença de vocês, a presença de todos, né? São 113 até esse momento, até essa hora, 1h08. E vocês estão de parabéns. Vamos organizar outros webinários sobre o assunto, porque o assunto promete. Rendeu. Rendeu, é um assunto que rende. E agradeço muito você, Alessandra, por sua disponibilidade. Você, Pamela, querida Pamela, saudade, também por estar aqui conosco. Foi muito importante sua presença aqui, tá? Um beijo no coração para vocês, e eu quero falar que amanhã começa o Sim Eduque, gente. Vocês não percam a primeira palestra com a Vanessa Gurgel, que está aqui conosco, tá? A palestra da Vanessa começa às 9h da manhã e vai ficar aberta pelo dia inteiro, o dia inteiro. Foi a palestra escolhida para permanecer aberta. Cada dia tem uma palestra aberta no Sim Eduque e vocês terão acesso o dia inteiro a essa palestra. Bom, tia Gaba, alguém falando aqui? Já passou, não vi mais. Acho que era a Milene falando. Alguma dúvida? Bom, a Arielle está falando que está muito feliz por ganhar o planner. Meninas, ótima palestra. Ok, gente, eu vou me despedir por aqui, tá? Um beijo para vocês duas, um beijo para todos, um abraço. Obrigada. E foi ótimo. No próximo webinário que a gente marcar para falar sobre esse assunto, seria bom ouvir um pouquinho mais as pessoas e as perguntas, porque hoje não deu, eu não né? perguntei nada para a Alessandra, não gostei disso. Pois é! Ainda dá tempo, pode fazer. Nossa, tem que fazer outro, pode fazer então, outro. Tá, então a gente vai marcar outro, tá bom? Então, gente, um beijo, boa noite a todos. Muito obrigada. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau.